Hoje eu quero compartilhar com você um vídeo diferente, 10 aprendizados que eu retirei da série Recomeço. Você já assistiu? Tem lá no Netflix? Se sim, vem comigo. Olá, meu nome é Fabiola Souza, eu sou psicóloga, especialista em relacionamento de casal e família e uma pessoa simplesmente apaixonada pelo cinema, por filmes, séries. Sempre que eu tô vendo, eu tô analisando, contextualizando com o que eu vejo na minha prática do consultório, na minha vida, vivo no meu casamento. E essa série foi uma grata surpresa. Tá no Netflix, é uma série desse ano. E aí eu fiquei muito chocada quando eu descobri que é baseada em uma história real. É de encher os olhos de lágrimas em muitos momentos, porque fala da vida como ela é. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, eu não sei de quem é a autoria, que Deus fez o homem porque ama histórias. E essas histórias sempre podem nos ensinar alguma coisa. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você dê uma pausa aqui, coloque esse vídeo na aba lá do Quero Assistir, termine de ver ou assista a série. Só tem 8 capítulos, é bem rápido de assistir. Depois você volta, porque contém alguns spoilers. Mas basicamente do que se trata a série? É baseada então no livro, ela não se chama Amy, então eles trocaram os personagens ali, o nome dos personagens, mas essa pessoa que vivenciou essa história, ela relatou isso em um livro, acabou virando essa série. Mas a Amy é uma americana negra que tem ali um desejo de se tornar artista plástica e vai estudar na Itália. Se apaixona por um italiano, mais do que por um italiano, ela se apaixona pelo Lino, que é um siciliano. Dentro assim dos países, além de existir essas diferenças de países, também existem essas diferenças regionais e culturais. Então essa história de amor dos dois, de pessoas tão diferentes, tão distintas, com bagagens tão diversas, podem nos ensinar várias coisas. E o primeiro item que eu trouxe aqui para nós conversarmos é que lá você vai se dar conta do quanto na família do outro você sempre será estrangeiro. Eu repito bastante essa frase lá no meu Instagram, porque as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o jeito da sogra, ou com o jeito do sogro, ou com o jeito da família do outro. Nós achamos que o nosso jeito é o melhor, sabe? E quando nós nos relacionamos com pessoas de criação tão diferente, a gente vê que nós nunca vamos entender. Tem 2 partes lá que eu gostaria de frisar aqui. A primeira é no jantar de Thanksgiving, né, de ação de graças. O Lino, ele é todo cuidadoso, gosta de comida de verdade, comida natural, e ele faz com todo capricho ali para a família da Amy, e eles não dão a mínima. Eles querem o peru assado, eles querem... Até o peru assado vai, que é comida de verdade, mas as outras tranqueiras, digamos assim. E ele se sente rejeitado, ele se sente incomodado, mas é apenas o jeito deles. Thanksgiving lá dos americanos é muito aquele tanto de comida, nem sempre tão natural assim, mas é porque faz parte da tradição cultural deles. Mas lá também, pelo outro lado, a Amy vem de uma família protestante e o Lino vem de uma família siciliana, católica ao extremo, que leva a sério as tradições católicas apostólicas romanas, e eles têm um pouco de dificuldade sobre batizar ou não a filha deles lá na frente. Tá vendo que vai ter spoiler? Se você ainda não entendeu, vai ter spoiler. Para aqui, depois você volta. Veja a série primeiro antes de ver o vídeo, tá? E também ali, até no ritual, lá no final, da sogra da Amy pedindo para ela fazer a procissão de Santa Ana. Tudo isso faz parte, sabe? Se você não tiver um pouquinho de humildade e até entender que não tem a ver com você, não é uma afronta ao seu jeito, é simplesmente um jeito deles de serem, de pensarem, de se comportarem no mundo. Então se lembre que na família do outro, você sempre será uma estrangeira. Lição número 2. E quando eu não quero o que os meus pais desejam pra mim? Esse é um conflito vivido pelos 2 personagens, porque o pai da Amy ficava no pé dela para que ela fosse para uma outra faculdade, fizesse direito, fosse advogada, mas o desejo maior do coração dela era se tornar uma artista plástica. Como eu não li o livro, eu não sei realmente o que a escritora, a pessoa que viveu essa história, era de fato, porque eles mudam alguns dados na série para torná-la mais interessante e tudo mais, mas fato é que, olha como diverge uma profissão ali que atua nos direitos, mas muito processual, e uma outra que lida com a criatividade, sensibilidade, e a Amy teve que ser muito forte para bancar isso diante dos pais. Ela seguir o coração dela, seguir aquilo que ela gostaria de fazer. De um outro lado também, o Lino, ele vem de uma tradição siciliana onde o pai dele mexia com horta, mexia com verduras, mexia realmente com plantar, com colher,
com vender para feira. E o Lino quis se tornar chefe de cozinha, uma divergência enorme. O Lino quis seguir uma carreira totalmente diferente daquilo que o pai esperava para ele, de uma tradição talvez que vinha de muitas gerações. E é uma coisa interessante que acontece bastante porque lidamos com isso com certa culpa. E várias pessoas que chegam no meu consultório, eles não conseguem lidar com essa culpa. E a culpa, ela não precisa ser ruim. Nós só crescemos realmente carregando um pouquinho de culpa. Os nossos pais, eles querem o melhor para nós, mas dentro daquilo que eles entendem como melhor. E às vezes esse drive deles, o drive deles está um pouco desatualizado. O nosso já carrega mais informações. E às vezes nós vamos seguir fazendo aquilo que nós amamos, fazer aquilo que nós realmente queremos fazer com um pouquinho de culpa, com um pouquinho de desconforto, bancando a nossa decisão. Número 3, como vocês lidam com as bagagens que vocês trazem de casa. Cada um traz ali as suas próprias diversidades, até uma repetição, mas uma ampliação do ponto 1, que na família do outro nós sempre seremos estrangeiros. Tem uma metáfora que eu gosto bastante de usar com casais, que é assim, quando nós chegamos para um casamento, você tem uma malona e o seu marido tem uma malona, só que só tem um guarda-roupa que vai caber metade disso que vocês estão trazendo. Cabe a vocês abrirem essas malas, olharem realmente aquilo que dá para utilizar, aquilo que dá para ficar, descartando carinhosamente aquilo que não cabe mais na vida de vocês. Lembrando que o jeito de um não é melhor que o outro, é apenas diferente. Analisar também o que pode contribuir para a relação e o que leva a relação de vocês para o menos. Aquilo que não acrescenta em nada precisa ser repensado e descartado. Número 4. Aqui nós vemos na série também alguns exemplos de como o conflito dos pais podem reverberar nos filhos, principalmente quando os pais não lidam bem com esses próprios conflitos e levam esse tipo de conflito para os filhos, tá? Fato é, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que por muitos anos a psicologia estudou como os pais amam os filhos. Só recentemente começaram a ampliar o olhar para como esses filhos amam os pais. E se percebeu que os filhos amam muito os pais, um amor cego, um amor que muitas vezes leva esses filhos a comprometerem a vida deles por amor a esses pais. No caso da Amy, por exemplo, nós vemos que os pais tiveram uma separação muito precoce. A mãe da Amy apresenta sérios problemas de imaturidade, sabe? Mas é legal de ver a construção de cada um dos personagens da série para ver o quanto ela amadurece ali no final. E a Amy tem uma madrasta desde muito cedo. Então a gente vê que essa mãe da Amy não conseguiu ficar ali com as filhas. O pai da Amy arrumou uma outra esposa que não pôde ter outros filhos, mas essa madrasta cuidou muito bem das meninas. Mas a forma como ali no casamento, por exemplo, o pai da Amy queria entrar com a Amy e com a madrasta, e a Amy teve que bancar ali muito fortemente: pai, eu preciso entrar com a mamãe, sabe? Então, como essas questões ali dos pais não resolvidas reverberam. Além disso, tem a questão do Lino, a mãe uma criação muito submissa, o pai muito, muito machista. Lembre, ele era siciliano, sabe? O quanto isso também tem uma questão ali no casamento. Se você está teimando comigo e tá vendo o vídeo mesmo sem ter visto a série, eu vou deixar aqui em aberto. Mas você vê ali o conflito que houve no casamento do Lino. Eles não aceitavam muito bem que ele se casasse com uma pessoa que não fosse da mesma religião, ainda mais aqueles americanos e tudo mais. Tem todas essas questões aí na série para você olhar. E a lição que eu quero deixar aqui para você que é pai, que tá vendo esse vídeo, é que você não meta seus filhos naquilo que é de responsabilidade de vocês resolverem. Se resolvam. Não leve nada para as crianças, não. Para as crianças de qualquer idade, tá? Número 5. A doença nos mostra para onde olhar. Então, você vai ver ali durante a série que o Lino apresenta um câncer, e esse distanciamento da família, eu acredito que fez muito mal a ele, porque os pais, eles são as nossas raízes, e uma pessoa afastada, um galho afastado das suas raízes, ele adoece, ele morre, ele não tem os nutrientes necessários. Mas foi lindo de ver como esse câncer, apesar de ser muito agressivo, possibilitou a reconciliação. Tem uma frase que eu gosto muito também, eu não sei de quem é, porque eu vou lendo vários, mas se alguém lembrar aqui de quem é, pode colocar aqui abaixo para mim, que é sobre consultar a morte. Nós precisamos sempre lembrar que o nosso tempo aqui, ele é finito. E essa doença, ela não vem para um mal, ela vem realmente para nos mostrar o que é importante. Eu fico feliz que pro Lino deu tempo de fazer essa reconciliação, de ter de novo o colo do pai, de ter os pais por perto, mas nem sempre esse tipo de reconciliação, esse tipo de perdão,
esse tipo de conexão é possível. Fiquem atentos. Tem uma parte aqui na série também que talvez foi uma das que mais me emocionou, que foi sobre a adoção ser sempre um ato de amor, principalmente por parte de quem entrega. Dentro da psicologia, nosso olhar é para um não julgamento. Eu estou aqui, eu vi a série como uma psicóloga e não como uma advogada. Eu vi a série também como uma pessoa. E na minha família, isso é muito íntimo nosso, nós temos casos de adoção. Uma das minhas tias, por exemplo, ela foi dada para adoção por questões que eu não vou entrar aqui no mérito, mas entender essa questão que quem doa também, e nós olhamos com olhos de muito julgamento e de crítica, faz isso por um ato de amor. Tá vendo que a minha voz até embarga quando eu falo? Porque é interessante olhar ali no caso da Amy e do Lino. Tem uma coisa muito legal no sistema americano sobre a adoção, que os pais biológicos, eles podem escolher para quem eles vão doar os filhos, para quem eles vão entregar esses filhos. E o Lino, então, e a Amy entram no sistema de adoção, porque eles querem realmente muito ter uma filha. E na hora de pegar a bebê, a mãe quer conhecê-lo. E é tão interessante porque antes de fazer essa entrega, eles precisam fazer um vídeo, precisam escrever um livro, precisam contar a história deles para que esses pais biológicos entendam se realmente querem que o filho deles seja criado por essas pessoas. E a gente vê que a menina que entregou a Idália, ela era uma adolescente entrando ali na faculdade, e ela fala com a Amy que então ela vai ser possível para ela terminar os estudos e que ela adora comida italiana. Ela ficou muito feliz do Lino ser um chefe italiano, de toda a história deles ali chamou a atenção, e o quanto é possível ali nós percebermos o amor. Aquele pai que está entregando uma criança, por mais que você não compreenda num primeiro momento, olhar por trás de tudo aquilo e ver que ela entendeu e aceitou o destino de que o filho, a filha, seria melhor criada por outra pessoa. 7. Muito, muito importante, tratar a morte como parte da vida. Tem uma frase da Wilma de Oliveira, ela fala assim que o oposto da vida não é a morte, e sim a murmuração. A vida faz parte da morte, a morte é simplesmente uma outra face da vida. Nós estarmos coerentes ali na nossa realidade de que a qualquer momento nós podemos partir, faz com que nós valorizemos mais as pessoas, as situações, os momentos, e pensemos naquilo que realmente vale a pena investir, naquilo que não vale a pena investir. E tem uma parte ali que quando o Lino, o câncer retorna, a assistente social vem conversar com a Amy sobre como lidar com a Idália, que é a filhinha deles. E naquele momento, a assistente social fala da importância de que a Amy fale, que a Amy explique para a Idália o que está acontecendo, que ela deixe a filha ter contato com o pai depois de morto, porque ele preferiu ficar nos últimos dias nos cuidados paliativos. E aquilo também me chamou muita atenção, de que nós possamos tratar a morte como algo natural. E temos perdido isso, infelizmente. Antigamente as pessoas morriam em casa, então as pessoas velhinhas ficavam, os familiares ao redor, tinha aquele tempo de se despedir, tínhamos tempo para falar da morte. Hoje parece que até proibido, até o atestado de quando alguém importante da sua família morre é de 3 dias, 4 dias. Isso não dá tempo da pessoa nem digerir o que aconteceu. Por isso, nós precisamos tratar a morte como parte da vida. Número 8, a importância de os pais colocarem os filhos no lugar deles. Tem uma cena que chamou muito a minha atenção, de que é quando a Amy, ela tem uma decisão muito importante a ser tomada. Ou ela faria um trabalho social ali, onde ela ganharia menos, mas seria realmente o trabalho da vida dela, ou ela continuaria na galeria, ganhando bem, porque ela queria que o Lino realizasse o sonho dele de ter um restaurante. E ela liga pro pai para falar sobre essa decisão. E o pai foi muito inteligente ao falar, olha, você precisa discutir isso com o seu marido. Coloca ela numa posição de adulta, não como criança. Quando nós recorremos aos nossos pais, depois de casados, e é até uma infantilidade da nossa parte, sabe? Porque ao casar nós precisamos assumir a nossa postura adulta. Não é que você não pode contar com seus pais, você pode, seus pais são seus pais para sempre. Mas delegar, querer que outra pessoa te diga o que fazer,
é um sinal de que você ainda não é madura o suficiente. E fica aqui esse alerta. E o pai dela foi extremamente inteligente. Você precisa discutir essa questão com o senhor, seu marido, não é comigo. Número 9. Como lidar quando o seu parceiro já tem filhos de um primeiro relacionamento. E a madrasta da Amy faz isso com uma maestria. Porque quando você entra num relacionamento onde essa pessoa já tem filhos, é uma dinâmica diferente. Quando vocês dois, ambos, são solteiros, a prioridade do marido é a mulher, a prioridade da mulher é o marido, mas quando tem filhos de um primeiro relacionamento, essas crianças chegaram primeiro. Existe uma questão de prioridade. As crianças podem precisar do seu marido ou da sua esposa, eu não sei como é a dinâmica aí na sua casa, mas quando cada um entende qual é o seu lugar nessa relação, faz funcionar, a coisa funciona, porque não é uma disputa, nós não somos inimigos, nós não estamos competindo, somos realmente parte de um todo e todas essas pessoas são importantes. Aquela parte lá do casamento, quando eles têm uma tradição, eu não vou lembrar tudo agora, é algo velho, algo azul e algo novo, um negócio assim, mas a madrasta prepara aquela para Amy no casamento. E quando a mãe da Amy fica com o velho, ela se sente um pouco ressentida, porque, como eu disse, a mãe da Amy, ela tinha todas essas questões a serem trabalhadas, mas ela traz ali um presente muito especial, que eu também não vou te contar qual é, para você ser incentivada a ver a série, o que ligou as duas, sabe? O que fez com que ambas se sentissem vistas. A Amy realmente tinha todas essas mulheres no coração delas, e elas não se viam ali como rivais, como inimigas, porque existia muito amor. E a número 10 é uma frase da minha amiga Valquíria, psicóloga aqui da minha cidade, e ela disse, aprendi com ela, você precisa viver o luto para não viver de luto. O luto é um processo longo, dolorido, para sempre, dependendo de quem é a pessoa que você perdeu. Nós falamos de 5 fases, depois eu posso gravar um vídeo específico falando sobre o luto, mas o mais interessante que eu percebo sobre quando nós perdemos alguém é que ele não é linear, não é um processo, hoje eu tô mal, amanhã eu tô bem, depois eu vou ficando cada vez melhor, você fica bem, de repente você tá mal de novo, e nós vemos ali que a Amy perdeu uma pessoa a quem ela amava muito para uma doença implacável, que é o câncer, e ela fica uns dias sem tomar banho, deitada na cama, até que as pessoas ali, essa rede de apoio também, é um ponto que eu adicionaria aqui, tá? A importância de contar com uma rede de apoio com seus amigos, com a sua família. Eles tiveram muito disso lá na série, ainda bem. Espero que também tenham tido na vida real. E passar por todo aquele processo da dor, da perda, de chorar, de falar, de ler. O Lino tinha um diário, ele deixava várias receitas, deixava pensamentos ali. Ele deixou uma parte dele muito viva para quem o amava. E tem uma parte que ele fala que o quanto a importância também das nossas raízes, ele pede para que a Amy leve as cinzas dele para Sicília. E ela tinha um cordãozinho. Essa parte foi o final da série, sim. Eu até me emociono. Ela leva as cinzas, mas uma parte daquelas cinzas ainda está com ela. Mas ao passar alguns dias ali na terra em que ele nasceu, na terra que ele tanto amou, ela sopra aquelas cinzas e diz: agora você está em casa. Então aquele processo gradual de despedida, mas sempre levando a pessoa no coração. Tem uma frase que eu gosto que diz que apesar de você não ver os seus mortos, eles ainda continuam muito presentes no seu coração, nas suas memórias e principalmente na maneira com a qual você decide viver após a partida deles. Tem uma frase que também, né, que eles falam até em italiano, mas a frase é: ser amado profundamente por alguém o torna forte. Amar muito alguém te faz corajoso. Qual é a mensagem que ficou para você da série? Me conta aqui abaixo. Outra coisa, eu penso muito em fazer mais alguns vídeos sobre filmes, séries que eu gosto, trazendo algumas coisas da psicologia. Se você quiser, conta aqui para mim o que você quer, me diz. E fica o meu convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações, envie para uma pessoa que gosta de filmes e séries, conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal e psicologia. Beijo, fica com Deus, até mais. Tchauzinho.